Hoje no Som do Vinil você vai conhecer um universo repleto de fantasia, realidade e poesia. Vai ouvir também histórias fantásticas contadas por quem conhece a história de nossa gente como ninguém. Com vocês, o incrível, o genial Zé Ramalho. Olha, Brejo do Cruz, onde eu nasci em 1949, era uma cidade de 10 mil habitantes, sem luz elétrica. Eu nasci parto com candeeiro num quarto escuro. Assim como o Nordeste nessa época era muito distante, assim, a informação com qualquer tipo de lazer ou de conforto. Eu não tinha nem 2 anos de idade, meu pai morreu afogado num daqueles açudes do sertão. Deu uma cãibra nele no meio do açude, que ele nadava muito, e ele não conseguiu retornar. Então eu fiquei sem pai muito cedo, muito jovem, muito garoto. Minha mãe, naquele desespero, naquela coisa dessa tragédia, quando aconteceu, foi morar em Recife. Levou a filha dela, minha irmã. Eu, no caso, iria junto com ela, mas houve uma interposição da figura do meu avô, o pai do meu pai, que interagiu e deu um jeito, alguma coisa aconteceu, que ele deu um jeito de pedir que minha mãe permitisse que ele ficasse comigo para me criar, talvez tentando assim, me colocar como a imagem do filho que ele tinha acabado de perder recentemente. E foi o que aconteceu. Só que nós fomos para Campina Grande, que já era uma cidade muito próspera. Eu fui para Campina Grande mais ou menos com uns 4, 5 anos de idade. E é quando eu me defronto com o rádio pela primeira vez, em Campina Grande, lá pelos anos 50. E foi lá que eu vi artistas como Marinês Insurgente, como artistas que eu vi como o Trio Nordestino, a primeira formação do Trio Nordestino, ficava impressionado. O que tocava assim, na rádio naquela época, a rádio AM, obviamente, eram muitos boleros. Essa música nordestina, os forróis, Jackson do Pandeiro, tocava muito, Luiz Gonzaga, eram os reis da programação. Vim da Bahia pro Rio de Janeiro, pra ganhar dinheiro, desaforo não. Pau de arara é a vovozinha, eu só viajo de avião. Pau de arara é a vovozinha, eu só viajo de avião. Pau de arara é a vovozinha, eu só viajo de avião. Humorista de almanaque, aprendiz de gozador, eu vou lhe levar. Na Bahia você vai cair tudo, lá em Salvador vai escorregar no petróleo, o lento de cacau. Se chegar falando em gíria, você vai entrar no pau. Depois eu acabar da peste, não me diga que o Nordeste só tem cabra mal. Você podia explicar algumas diferenças, forró, shot, baião, maracatu? Entre o shot, o forró e o baião, às vezes são muito próximos, às vezes, a marcação. São muito próximos. Você consegue explicar pra gente a diferença, Zé, por favor? O shot seria uma coisa mais lenta, né? Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descansa. Isso é shot, né? E é uma coisa mais pra você ficar dançando um aspecto, um ritmo lento. Já o baião, ele dispara, né? E você vê que isso é uma coisa que você fica mais livre, fica mais solto. A variação dos ritos do Nordeste, o coco, como o Jacques Pandeiro dizia, Jacques dizia assim que quem sabe tocar e cantar coco, toca e canta qualquer tipo de música. E eram, assim, pessoas assim que tinham assim, um poder muito grande de falar essas coisas pela a competência que eles estavam ali naquele tempo, naquela época, né? As coisas estavam tudo dentro deles, assim, cada um puxando. Tem um rito chamado Rojão, que é o que o Genival Lacerda virou o senador do Rojão. E uma variação muito grande de ritmos que você, às vezes, você começa a misturar um com o outro e você percebe que são formas que você, depende da sua, a forma como você vê, como você lida com eles. Quando eu fiz Frevo Mulher, naquela música Frevo Mulher, eu consegui reunir vários ritmos dessa coisa que a gente está conversando, né? Que está em...
Essas coisas todinhas de você juntar, ficou uma coisa como chama assim de agalopado, que está junto aí o que a gente chamava de marcha, está junto as coisas do frevo pernambucano, adicionado baião e adicionado um pouco de coco. Essa coisa todinha, eu uso esse formato praticamente em todos os meus discos, nos meus shows, eu adapto várias músicas a esse formato agalopado, meio rápido, puxado, como eu falo, né? Você que viu a Marinês, os shows dela, viu o show do Luiz Gonzaga, do Jackson do Pandeiro, do Trio Nordestino. Isso. Não sei se você viu Ari Lobo também. Maravilhoso, maravilhoso. Você viu essas figuras importantíssimas. Fala assim, como é que era um show, como eles se apresentavam ao vivo? Descreve, porque era essencialmente acústico. Acústico e... Zabumba, descreve pra gente a banda, como é que é os instrumentos, por favor. Olha, né? basicamente, as bandas de forró, era a coisa mais fácil, o equipamento. Era o zabumba e um triângulo. Você, com isso, você subia num caminhão, como o seu Luiz, o seu Gonzagão fazia. Ele fazia isso o tempo todo. Você fazia uma turnê pelo sertão, você botava um caminhão que seria o palco, e os seus 2 músicos iam na cabine com você, e você ia embora de cidade em cidade, subia no caminhão, anunciava, era um microfone só, cara, para tocar a sanfona, entrar o zabumba e o triângulo. E isso numa apresentação ao vivo, assim, em cima do caminhão, era um som que você quase não se identificava muito com a potência do coisa. Agora, quando passava para um forró dentro de um galpão, já pegava um clima. Sempre com esse trio que dava esse suporte. Zabumba, Triângulo e a sanfona. Isso aí é o... E um microfone para voz. E um microfone para voz. 2 microfones no máximo. Nunca vi 2 microfones, era sempre um. Um para tudo? Para tudo. Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xanhanhã. Carolina, Todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem, Carolina. A roupa era maravilhosa que ele se apresentava. Aquela roupa de seu Luiz era maravilhosa. A de Marinês era incrível, que ela se vestia também como uma cangaceira. todo mundo tava lá. Carolina, Carolina. Então havia já uma espécie de um arquétipo de artista com a roupa para se apresentar e cantar aquele determinado tipo de som. Música nordestina, durante muito tempo, ficou ligada a isso, essa coisa dos cangaceiros, a roupa, a indumentária, misturado com vaqueiros, que é aquelas roupas de couro, gibão, um sapato de couro. Eu cheguei ainda a usar várias vezes uma espécie de uma roupa que lembrava muito as roupas que eu estou falando aqui para você. No início, a minha irmã me apresentei muito assim. Roupas de couro, os caras me dizem, pô, como é que tá um calor aqui no Rio de Janeiro, você vestindo uma roupa de couro? Eu digo, ó, cara, pior são os vaqueiros, que trabalham debaixo do sol, correndo atrás de boi lá dentro dos cercados lá, com uma roupa de couro cru mais grossa do que essa, né? Quais aspectos no som da Marinês, no som do Jackson, no pandeiro, chamavam a atenção? Claro que eles eram executados massivamente no rádio, mas o que te chamava a atenção? O que te pegava ali? Olha, a energia que emanava dos alto-falantes quando você ouvia Marinês, Jackson, principalmente Jackson, o senso de divisão rítmica, assim, a forma como o Jackson cantava fora da métrica, aquela coisa ali, 4x4, assim, a coisa, ele saía disso e brincava com isso, pegando o compasso mais à frente. Isso é uma coisa que a gente... Tem umas gravações de Jackson, de Sebastiano, que você tenta reproduzir e não consegue. Tamanha é a malícia com que ele jogava com o ritmo diante das pausas e compassos. E também como era rápido a forma como ele pronunciava as palavras. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba. convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Já
cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso. E segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O chachado esquentou na gafieira, Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A-E-I-O-U-Y. A forma de Marinês era a mesma forma do Jaco, só que de uma voz feminina. Como ela tinha uma voz firme, os discos de Marinês da época da Odeon, no início da carreira dela, que eram executados massivamente, que apesar de ela ser mais conhecida como paraibana, ela não era, ela era pernambucana e foi radicada assim na Paraíba. Marinês e sua gente era uma coisa... Os shows que eu via de Marinês, ela tocava triângulo, e às vezes tirava som pelo solo do palco. Os palcos de madeira, ela tocava e fazia umas percussões no chão com o triângulo, e aquilo a gente ficava impressionante, que era muita energia. As batidas do zabumba, do jeito que eles faziam, eram coisas assim que me valeram até hoje para fazer várias formas de música calcadas em ritmo nordestino que eu uso. São artistas que ficaram assim para sempre, assim, com a arte que eles faziam. Apesar de que eles apareciam mais no Nordeste pela própria mídia social que acontecia no Brasil, foi de grande valor, não só para mim, como para todos os artistas que estavam na minha geração, absorvendo e vendo essa divisão de gêneros. Jovem Guarda, música nordestina, havia boleros. Bossa Nova quase não chegava assim pelo Nordeste. Aqui e acolá tinha alguma pessoa mais intelectualizada que dizia, olha, isso aqui é bacana, não, música é do Lobo, do Milton Banana Trio, e essas coisas chegavam ainda. Agora, essa coisa desses artistas aí que a gente está conversando são fundamentalmente assim, as coisas mais profundas da música do Nordeste. Genival Lacerda também está nesse grupo, e o rei de todos, que é o Gonzagão. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. São pessoas assim que têm assim, a mesma importância, eu acho, do Luiz Gonzaga, é a mesma importância de um clássico desses, assim, porque o Gonzagão, ele é inventor de um ritmo, né? Assim como os cariocas têm essa invenção da bossa nova, o Nordeste tem a invenção do baião, a invenção do chachado, que Marinês foi uma das grandes divulgadoras do chachado, que é aquele ritmo que nasceu lá dos cangaceiros, do ciclo do cangaço. Eles faziam uma dança assim, batendo no pé, com o cabo do rifle e batendo aqui no pé. E Marinês fazia, ei, chachado, nascesse lá no sertão, na alma do nordestino, como nasceu o baião, nasceste das carabinas, dos cabras de Lampião. Essa divulgação do chachado, ela foi conhecida depois como a rainha do chachado, Marinês. Minha gente, eu vou dançar chachado da Paraíba, com a saia lá em riba, pra quem quiser olhar. Eu convido a todo mundo pra comigo chachar. Eu vou dançar chachado da Paraíba, eu vou dançar, mostrar no meu traçado que vim da Paraíba e sou rainha do chachado. Eu vou dançar chachado da Paraíba, eu vou dançar, mostrar no meu traçado que vim da Paraíba e sou rainha do chachado. E isso é uma cultura vindo dos cangaceiros, cara, é impressionante isso. Um ciclo tão violento, tão marcante, meio trágico, mas que trouxe todo um ciclo de culturas, de histórias, de fantasias e principalmente de criatividade. Aquelas roupas que eles usavam, uma coisa louca que aquele ciclo do cangaço proporcionou
aos historiadores e à própria história do Brasil, envolvendo presidentes da República, envolvendo líderes religiosos como Padre Cícero, que dizem que fechou o corpo de Lampião, tudo isso é contado assim pelo imaginário dos cordelistas. Essas coisas todas são das feiras do sertão, que ainda nos grandes interiores ainda existe essa manifestação de cordelistas vendendo livretos, cantando essas histórias. E isso encanta o povo até hoje, né? O tempero das regiões do Brasil é uma coisa muito séria. Você nasce temperado. As regiões têm assim, climas diferentes. Essa coisa do Nordeste, do sol quente do Nordeste, a própria, digamos assim, a partir dos anos 1940, do século passado, quando surgiram os primeiros artistas do Nordeste, que não existia nada isso. Deve ter um cara que começou tudo. Os que vieram antes de Gonzagão, aqueles que nunca nem sequer gravaram. E correm lendas no Nordeste, como o Zé Limeira, o repentista do absurdo, que foi um dos grandes inspiradores meus. Ele morreu analfabeto e deixou uma lenda viva, livros contando a história dele. É aquele cara que misturava, digamos assim, seria como o samba do crioulo doido. Ele misturava qualquer coisa, só que dentro das métricas da cantoria estava tudo certo, estava tudo correto ali. Né? Zé Limeira veio ao mundo pro modo de fazer justiça. Com 13 anos de idade, discutiu com a doutoriça. Com 4 meses depois, sentou praça na polícia. Ele misturava tudo, feito um coquetel, feito um liquidificador. Todas as coisas que ele via, que ele ouvia no jornal ou no rádio, ele embolava tudo, cara. E dizia mais ou menos assim: talvez vocês desconheçam que eu sou de Itaperuá, terra de homem valente, é de Cetra Coisitá, onde muito mexicano do cinema americano foram aprender a lutar. Aí diz: foi lá onde eu aprendi, no período de 3 meses, a falar corretamente todo o idioma inglês. Vou mostrar como se sabe, mostro a minha competência fazendo uma declaração de love. A declaração de love é assim, ó. Primeiro chega a mocinha, pergunta as horas pro cowboy. Ele diz são 5 o'clock, com a pose de herói. Diz my girl, my Chesterfield, look strike life boy. Esse era o Zé Limeira, rapaz, cantor do absurdo. E que no final da vida, ele ainda teve a oportunidade de citar, contar alguns textos da vida para um dos grandes repentistas, o Tarcísio Batista, que fez um livro junto com Orlando Tejo, chamado Zé Limeira, o Poeta do Absurdo. Esse livro está na 50ª edição, é um livro cult, onde tem toda essa verve do Zé Limeira, que dizia assim: você pode misturar tudo o que você souber, desde que as rimas estejam corretas. Essa era a onda do Zé Limeira. Houve também, em 1974, uma cineasta de São Paulo, chamada Tânia Quaresma, que fez um filme chamado Nordeste Cordel, Repente e Canção. E eu fui uma espécie de rastreador para ela, indo na casa dos violeiros e cantadores, principalmente. Esse filme, quando a gente estava fazendo as locações e indo na residência deles, me pôs em contato, frente a frente, assim como a gente está conversando, com os maiores cantadores e gênios desse universo do repente. Isso aí definiu minha vida, depois disso aí. Porque foi quase um mês em contato com eles, recebi uma energia tão forte, estando com ele, percebendo, vendo como ele aqui, que aí passei a mergulhar feito um louco, uma obsessão de ler todas as formas e modalidades de cantoria. E quando isso aconteceu, eu comecei a escrever minhas músicas. Oi, montado no meu cavalo, Pegaso me leve além daquilo que me convém, relançar pelo que falo.
Zé Ramalho vai contar pra gente agora a história desse projeto aqui, que está na minha mão em CD, porque o vinil simplesmente custa milhares de dólares. É um dos discos mais cults fora do Brasil. Aqui no Brasil pouca gente conhece. Primeira coisa aqui, explica o nome, o que quer dizer Paebiru? Significa Caminho da Montanha do Sol. A Pedra do Ingá, que é onde está toda a motivação de realizar esse disco, é um painel gigantesco que tem no interior da Paraíba, perto de Campina Grande. Um painel muito rico em inscrições que chamam inscrições rupestres e que formam um gigantesco painel de sinais unidos que todos os geólogos, historiadores que já foram lá, passaram por lá, não existe uma forma de eles descreverem que tipo de escrita foi aquela. O certo é que as lendas que correm ao redor dessa pedra é que são bonitas. Isso foi dela onde nós retiramos as melhores imagens para a gente realizar esse trabalho. Por exemplo, dizendo que uma criatura chegou há milhões de anos atrás ali naquela região, chamada Sumé, que podia ser também Zumé, com Z, ou Sumé com S. E era uma espécie de um cara que veio do espaço, com barbas de fogo e raios nas mãos. E com esses raios ele teria feito aqueles sinais na pedra, deixando uma mensagem encriptada. E a primeira vez realmente que eu me aproximei da pedra, levado por essas histórias, eu senti realmente uma coisa estranha, diferente. Fiquei impressionado. Como é que poderia aquilo ter acontecido? O que aconteceu ali naquele tempo? Esse triângulo aqui é um dos que mais nos intrigaram. Porque ele é muito fundo, esse triângulo, é imenso, assim. Que tipo de artefato, que tipo de raio, ou que tipo de instrumento ele utilizou para fazer uma coisa tão funda, né? Todas as letras foram feitas para a gente construir o disco. Nós fizemos as letras assim, falando, obviamente, desses mistérios da pedra. E a época, fizemos um álbum duplo, são 2 LPs. Cada lado de um LP nós colocamos um elemento da natureza: ar, terra, fogo e água. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Sumé, o Cariri, fica perto desse mar, fica perto da tranquilidade desse mar. Peixe de pedra e espinhos no homem de ferro. Essa envolvência mística que a gente deu ao disco foi uma coisa impressionante, porque a maioria das sessões que nós fizemos no estúdio da Rosenblit, a gente tinha assim uma ideia de uma letra para a gente desenvolver, mas íamos para o estúdio completamente sem saber por onde a gente ia começar. Teve participações luxuosíssimas de Alceu Valença, de Geraldo Azevedo. E o tempo conferiu um lugar a ele que me assusta e me impressiona até hoje. O disco nunca teve, assim, nunca chegou a ir às lojas, pelo fato de ter tido enchentes no Rio Capibaribe. O Parque Gráfico da Rosenblit estava na região metropolitana de Recife, não deu outra, teve uma enchente poderosa. Olha, alagou tudo, essas coisas que ficam a água perto do teto. Todas as máquinas dançaram exatamente quando estava nosso disco sendo prensado e sendo feita já encaixotado, aquela coisa toda. Salvaram-se, na época, não chegaram a 1000 discos, cara. E viraram peças de colecionador que tem essa história até hoje, né, Charles? No próximo programa, Zé Ramalho retornará ao som do vinil para contar a sua trajetória até o disco A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Até lá. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica.
Clica, clica.